Hoje começa uma nova série aqui da Escola Bíblica chamada Os Pecados Capitais, os 7 Pecados Capitais, né? Tem muita gente que vincula esses 7 pecados capitais a uma ideologia católica, né? Porque historicamente, quem desenvolveu essa gama de pecados capitais foi realmente o catolicismo, né? O concílio do catolicismo. Mas a gente trouxe aqui, não para fazer um proselitismo, uma pregação de uma doutrina religiosa. A gente pensou em trazer esse assunto aqui, porque ele nos instiga, ele nos incentiva a pensar sobre algumas questões nossas, sobre a nossa vida. E cada um dos 7 pecados ordinais, pecados capitais, perdão, tem algo a dizer sobre a gente. Por exemplo, o primeiro deles que eu vou trazer hoje é sobre soberba. Soberba. E isso não é de religião alguma. A soberba é uma inclinação do nosso coração desde que o mundo é mundo. Correto? Entende-se aqui por soberba, logo de início, de antemão, aquela pretensão de ser mais do que a gente realmente é. Isso é soberba. A gente pode ser soberbo em relação a Deus, em relação às pessoas, em relação a instituições, eu não sei. Por exemplo, alguém que é um grande empresário, pode olhar para outras empresas com um mal olhado, né? Com uma soberba, com uma arrogância. Isso seria uma soberba em relação a uma instituição. Então você vê que a soberba ela pode ser investida para todo lado, né? Faz parte do nosso coração a soberba. Segundo o dicionário, soberba é o sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. Orgulho, altivez, arrogância e presunção. Comportamento de alguém arrogante, presunçoso, prepotente. Portanto, a soberba se resume a um sentimento, às vezes, doentio, né? Doente e muitas vezes ilusório. Aliás, essa característica de ser ilusório da soberba a gente vai tratar daqui a pouco, né? Desse sentimento ilusório de superioridade. Porque na realidade ninguém no fundo é superior a ninguém. Estamos sujeitos às mesmas regras, aos mesmos mistérios. Ninguém sabe dizer, ninguém sabe compreender a mente de Deus. Ninguém sabe explicar o que Deus pensou ao criar o universo. Ninguém consegue explicar o porquê de tudo existir por si mesmo. Porque nós, por nós mesmos, somos capazes, nem somente, nós, por nós mesmos, entregues a nós mesmos, não somos nem capazes de enxergar a nossa face. Já pensou nisso? Você precisa de um espelho para poder se enxergar. Do contrário, você ia passar a vida inteira sem nem se observar, né? Então você vê que a soberba, já de antemão, é um aspecto muito ilusório da vida. Por exemplo, eu tenho muitas posses, sou um cara muito rico, vamos supor. Tenho muitos bens, sou um cara bem abastado na vida. Isso pode fazer de mim um cara que se acha superior aos outros? Se eu for uma pessoa iludida, sim. Porque se eu for me atentar à realidade concreta dos fatos, é aquilo que o Eclesiastes toda hora fala. Tudo é ilusão. Porque propriedade privada, por exemplo, é um conceito jurídico para organizar a nossa vida na terra. Porque ninguém é dono realmente de nada. Você pode possuir uma casa, ter escrituração, quando você morrer, não é mais seu. Ou seja, você pode se iludir, se assoberbando, porque você é dono de muitas coisas, é poderoso. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, né? O maior arquétipo, e aqui arquétipo significa modelo, o maior modelo de soberba é o diabo, e é o primeiro também, né? Porque foi a soberba que levou o diabo a pensar que ele poderia ser igual ou maior do que o próprio Deus. Assim diz o soberano Senhor. Olha lá, Ezequiel 28, 12 ao 17. Acompanha aí. Assim diz o soberano Senhor: você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições foram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, era inocente, desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade em você. Você se encheu de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus.
E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. É isso que a Bíblia fala, uma das coisas que fala sobre Satanás. E a outra está ali, ó, Isaías 14, 12 ao 15. Isaías 14, versículos 12, 13, 14 e 15. Olha o que diz ali, ó. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado da terra, você que derrubava as nações, que era poderoso. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, eu serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol, que é o lago de fogo, você será levado ao fundo do abismo. São dois exemplos, tem mais referências sobre o diabo na Bíblia, mas são dois exemplos em que Deus demonstra uma decepção, uma frustração total em relação a uma criatura que era tão amada por Ele, porque Ele quis ser igual a Deus. E no fundo, todo sentimento de soberba é uma tentativa de se igualar a Deus. Vocês vão entender já. Mas guarda essa frase aí. Toda soberba, que é a origem de todo pecado humano, é a raiz de todos os pecados que podem existir, é a soberba. É a tentativa de ser igual a Deus. Guarda a informação de antemão de que todos os pecados provêm de uma mesma raiz, que é a soberba. Tá bom? A tentação de Satanás no jardim do Éden foi através da tentativa de injeção, de introjeção de soberba no coração humano. Vou repetir. A tentação do diabo no Éden, no jardim do Éden, foi por meio da tentativa de injeção de soberba no coração do primeiro casal, do primeiro homem. Esse é o famoso pecado original de Gênesis 3. Abra aí, rapidinho, Gênesis 3, por gentileza. Gênesis 3. Eu amo essa passagem porque ela é um grande modelo explicativo da natureza humana. Diz assim, Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto, mais esperto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comas nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem tocam nele. Do contrário, se vocês tocarem e comer desse fruto, vocês morrerão. Disse a serpente a Eva, a mulher, certamente que não morrerão coisa nenhuma. Deus falou isso porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, diferenciando o bem e o mal, percebendo o que é bem e o que é mal. Quando a mulher, Eva, viu que a árvore parecia palatável, agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido Adão, que também comeu. Então, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Percebe, né? Os olhos eles se abriram e eles só perceberam que estavam nus, ou seja, sentiram vergonha, sentiram que estavam, como é que eu vou dizer, descolados de uma essência verdadeira. Sabe quando você peca e se sente meio fora assim dos padrões que Deus tem para a vida e se sente meio culpado, sabe disso? Até então, eles viviam em perfeita harmonia com o Criador. Erraram, fizeram o que Deus disse para não fazer, eles se sentiram nus, se perceberam nus. Ou seja, o pecado aqui se trata de percepção. Entende? A percepção foi alterada por ocasião do pecado. A tentação na narrativa do Éden foi do homem comer o fruto, isto é, do homem tentar ser igual a Deus, porque o fruto era de tentar ser igual a Deus. De ser Deus de si mesmo, de percorrer os seus próprios caminhos, suas próprias regras para a vida, suas próprias vontades. Olha só, se tu for voltar um pouquinho no texto, vai ver o seguinte, ó. O diabo falou, não, vocês não vão morrer nada, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, qual que era o fruto? Você tem que entender isso.
O fruto é de tentar ser igual a Deus, de ser Deus de si mesmo, de se considerar detentor de toda a ciência. A minha opinião é absoluta. As regras que Deus tem sobre a vida, sobre amor, liberdade, felicidade, satisfação, isso não vale de nada. As minhas regras é que importam. Vocês estão compreendendo? Aí esse era o fruto, essa era a tentação. Aí a Bíblia diz que Eva primeiro viu como era bom ter conhecimento, como era bom ser igual a Deus, como era bom ter as suas próprias regras para a vida. E viu que isso era palatável, porque é bom ter razão, não é bom ter razão? É bom você saber, você ter influência, você conquistar, é bom, é muito bom, até hoje. E aí Eva caiu nesse pecado, deu a Adão caiu também, e aí nós estamos nessa lama de pecado até hoje, por causa disso. Por quê? Porque nós morremos. O Senhor falou, olha, é como se Ele estivesse tentando falar para a gente, meus filhos, não tentem ser deuses de si mesmos. Não tentem tornar as suas próprias regras para a vida de vocês absolutas e verdadeiras. Porque só as minhas podem ser caminhos de perfeição e de bem-estar, de felicidade. Só a minha. Porque se você tentar ser Deus de si mesmo, esquecendo do que eu tenho a dizer sobre a vida, vocês vão morrer, porque é um caminho para a perdição. E aqui eu não digo somente da perdição enquanto inferno, de você ser jogado num lago de inferno eterno. Aqui, o que se diz é o seguinte, a tua psicologia vai morrer. O teu espírito vai se separar de mim. Porque você depende de mim. Por isso que lá na frente, Cristo vai dizer o seguinte, porque sem mim vocês nada podem fazer. Lembra disso? Por quê? Porque as leis, as regras de Deus a respeito da existência são as únicas que realmente funcionam. Porque Ele sabe como funcionam as coisas. E não eu. Então era como se o Criador estivesse tentando nos alertar. Meus filhos, se vocês tentarem ser os únicos parâmetros para vocês mesmos, ser a única referência de vocês mesmos, serem deuses de si mesmos, terem as suas próprias regras sobre a vida, esse é um caminho de morte. Porque só eu sei o que é bom. Amém? É como se ele estivesse tentando dizer, não tentem ser iguais a mim. E ainda assim, Adão e Eva no Éden, e nós todos os dias até hoje, escolhemos o caminho de nossas próprias vontades e predileções. Em outras palavras, todos os dias abrimos mão da árvore da vida. Lembra dessa árvore da vida? Lembra que lá no jardim tinha duas árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra disso? Deus falou, vocês podem comer de tudo. Só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que torna vocês deuses de si mesmos. Até hoje a gente abre mão da árvore que dá a vida, que é Cristo, que são as regras de Deus sobre a vida, e escolhemos nos alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque nós constantemente, diante das urgências da vida, tendemos a ter para nós, a acreditar que as nossas regras é que nos salvarão. Quer ver um exemplo? Eu estou muito mal na vida, estou triste. O que eu vou fazer? Cara, quer saber? Eu vou fazer um novo projeto. Ponto, isso vai me salvar. Eu vou começar a investir em uma nova relação amorosa. Eu vou fazer uma nova faculdade. Eu vou me mudar de país, de cidade, de estado, não sei. Aí quando eu chegar lá, quando eu for rico, quando eu tiver dinheiro suficiente, aí sim eu vou ser satisfeito. O que é isso se não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Vocês compreendem? Porque o que Deus tem a dizer sobre a vida, não é que se você alcançar novos níveis na vida de conquista e de poder, de influência, você vai ser mais satisfeito. Você conhece o Jim Carrey, um ator famoso canadense? Aí ele falou assim, eu queria que todo mundo fosse famoso, rico por uma semana. Para que todos vissem que fama, dinheiro e influência não faz ninguém nem 1% mais feliz. E é impressionante que todos os ricos lúcidos falam a mesma coisa. E a gente insiste em acreditar que se a gente alcançar patamares de perfeições ilusórias na existência, seremos satisfeitos. E tentar alcançar esses padrões de pretensa satisfação, pelos nossos esforços, desconsiderando o que Deus tem sobre a vida, isso é um caminho de morte. Por isso é que Deus falou para Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, tentarem ser deuses de si mesmos, abrindo mão do que eu tenho a dizer sobre a vida, vocês morrerão. E a gente não morre toda vez que tenta fazer isso?
Quem é que nunca achou que entrar numa relação nova, conseguir um emprego novo, cada um tem seu investimento de pretensão, né? Quem nunca alcançou esse nível, chegou lá e viu que, tá, e agora? Aí você dependeu de outra meta. Ou então você teve um filho. Não, antes de ter filho, né? Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Aí o filho nasceu, cresceu, aí, tá, e agora? Aí tem mulher que acha que tendo outro, homem também, que tendo outro filho, vai ser feliz de novo. E não vai. Porque o que nos torna satisfeitos na vida, não é o casamento, não são filhos, não é meu pai e minha mãe, não é minha namorada, não é ninguém, nada disso. O que me torna satisfeito é o que Deus tem a dizer sobre a vida. E isso não se trata de questões morais, de regras. O Evangelho tem muito mais a ver com ética de ser do que com moral. A diferença básica entre ética e moral é o seguinte: a moral são as regras postas aí, pela sociedade, pela cultura, pelas tradições. Isso são regras morais. Regras éticas é como eu me aproprio dessas regras morais. E como eu uso essas regras na minha subjetividade, no meu ser, em quem eu sou. Então, ética tem a ver com uma raiz mais profunda de reflexão sobre as regras que eu tenho sobre a minha vida. As minhas vontades, os meus parâmetros, as minhas predileções. Isso é ética. Pensar sobre isso é ética. Então, o Evangelho se trata muito mais de ética do que de regras morais. Por muito tempo se tentou, de uma forma meio exageradamente puritana, acreditar-se que o Evangelho era, por exemplo, você era um crente, era evangélico, vamos dizer assim, era cristão, porque você seguia um pacote de regras. Qual que era a percepção de todo mundo, praticamente, literalmente todo mundo, a respeito de crente, de evangélico? Crente não pode isso, não pode aquilo, não era assim? Crente não pode nada. Crente era chato, era fundamentalista, era fanático, era não sei o quê. Até os anos 90, todo mundo pensava assim. Nos anos 2000 para frente começou a mudar. Porque o povo começou a perceber que não faz sentido isso. Que isso não muda ninguém. Paulo mesmo falou em Colossenses 2. Se alguém vier para vocês tentando impor-lhes regras do tipo, coma isso, não coma daquilo, vista isso, não vista isso, está em Colossenses 2 isso. Não se apressem em segui-los, em obedecê-los, porque esses mandamentos e regras têm falsa aparência de sabedoria, mas no fundo não tem nenhum poder sobre nenhuma intenção humana. Então, evangelho não se trata de regras, e sim de uma essência transformada, de um pensar sobre quem eu sou, qual é a minha natureza. A partir disso é que eu posso mudar algumas ações da minha vida que eu preciso, que me são autodestrutivas, por exemplo. Mas a mudança não começa na regra. Entende? Por isso é que quando Deus falou para Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. É porque a minha essência iria ficar confusa. Porque uma viagem foi iniciada em mim, na minha psicologia, na minha espiritualidade. Antes, eu vivia em total harmonia com o Criador. Eu não sentia falta nenhuma. Eu era completo. Mas a minha sede de poder, de conquistar, de soberba, acendeu em mim uma chama, uma vontade de fazer o que não era correto. Ou de se considerar o que Deus disse sobre a existência. Portanto, o jardim do Éden é um modelo do coração humano. Vocês entendem isso? Porque até hoje existe uma árvore da vida no nosso coração, que é o que Cristo, que é a pessoa de Cristo, o que Cristo tem a dizer sobre a vida, isso é a árvore da vida, plantada no nosso jardim do Éden interior. Por outro lado, também temos dentro do nosso coração a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos inclina a fazer o que não é certo. A pergunta que você tem que fazer aqui é o seguinte: a gente se alimenta de qual árvore? Da vida ou do conhecimento do bem e do mal? A gente segue o que Deus tem a dizer sobre a vida ou as nossas próprias regras e vontades? Eu sei que isso parece ter um peso moral, né? Quando eu falo isso parece ter um peso moral. Porque por muito tempo se pensou num aspecto moral disso. O Evangelho sempre foi moral. Quer dizer, nunca foi moral, mas sempre foi considerado como se fosse, né? Por meio de pacote de regras, de dogmas, né? Porque quando eu falo assim,
Deus chegou a Adão e Eva e falou o seguinte: comam de tudo, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês percorrerem os próprios caminhos me desconsiderando, vocês vão se dar mal e vão morrer. Isso não é moral. Deus não falou assim, não façam isso porque é proibido. Não, é porque nós tentando percorrer nossos próprios caminhos, desconsiderando Deus, a gente se perde em si mesmo. Como eu falei antes, a gente sempre tem que ter uma meta nova, um desejo novo, algo novo, uma esperança nova, uma ilusão nova, para poder aguentar o tranco. Sem Deus. É ou não é assim? E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, falou para Adão, né? E comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Olha só. Olha o que Deus fala para um coração humano, quando esse coração humano tenta se achar mais do que ele realmente é. Você é pó, e ao pó voltará. Tem como ser soberba diante de uma frase dessa? Não tem. Tem como você se achar muito mais do que você realmente é, quando o próprio Criador dos céus e da terra te fala que você é pó e vai voltar para o pó? Não tem. Houve uma consequência psicológica e espiritual sobre a raça humana com o primeiro pecado, o pecado original. Isso aqui é muito interessante. Francis Bacon, filósofo empirista inglês do século XVII, dizia que a principal consequência do pecado original foi a perda do homem da capacidade de enxergar a realidade tal qual ela é. No lugar da realidade, o homem passou a construir para si ídolos, que são os personagens principais das ilusões. Olha só. O Bacon dizia o seguinte, ele é um teólogo filósofo, né? Que a principal consequência do pecado original foi a perda dentro do homem da capacidade de perceber a realidade como ela é. Por isso é que se diz lá em Gênesis 3 o seguinte: então, quando comeram do fruto, os olhos dos dois se abriram. Lembra disso? Os olhos deles se abriram. Eles se despertaram para alguma coisa. Houve uma mudança psicológica neles, quando eles tentaram ser deuses de si mesmos. No lugar da realidade, que só Deus enxerga e a gente não, a gente começou a construir símbolos, ídolos, ilusões. E a gente passou a tomar essas ilusões como nossos nortes para existir. Esses que eu citei agora há pouco, exemplos, né? Por exemplo, você achar que você, alcançando um patamar profissional, você vai ser completo na vida, é uma ilusão. Mas sem Deus a gente se entope dessas expectativas ilusórias para projetar uma suposta satisfação de ser. Então o que o Bacon disse para a gente foi o seguinte, já passou inclusive eu acho. O que o Bacon falou para a gente? A principal consequência do pecado original foi a perda da gente, enquanto seres humanos, de enxergarmos a realidade como ela é. Por exemplo, quando você se apaixona loucamente, aquela paixão é a realidade como ela é? Não. Não é. A gente enxerga alguém que não é na nossa frente. Por isso que quando a paixão vai embora, muitas relações acabam. Porque é uma espécie de entorpecimento, né? É um dopamento do ser. Quando você está perdidamente apaixonado, você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? E todos nós passamos por isso, né? Porque o nosso coração, ele é dotado de ilusões. Isso é uma consequência do pecado original. Vocês estão compreendendo? Então, a gente torna uma paixão, quando ela é exagerada, um ídolo para a gente. Nesse exemplo, né? Tem infinitos exemplos. É importante que você saiba que é impossível você se livrar das ilusões. Afinal, como o próprio Deus falou, você está fadado a isso até que do pó se retorne. Certo? Mas, portanto, não dá para você se livrar das ilusões, mas entender como elas funcionam é essencial. Para que você não se perca no meio do caminho. Uma coisa muito interessante da psicologia, da neurociência é a seguinte. A memória.
Muita gente acha que a função da memória é fazer com que a gente se lembre de coisas. Não, isso é muito reducionista, muito simplista. Porque a função da memória é de sobrevivência. A memória funciona na gente através de lembrar de algumas questões ou esquecer de algumas questões. A função da memória é fazer com que a gente evite situações que nos foram opressoras e aversivas no passado e que a gente repita as situações que foram boas no futuro. A memória serve para isso. Só que uma alma fora de controle, sem Deus, desesperada por satisfação, por felicidade, correndo atrás de alegria, de sentir bem, ela, nesse desespero, ela acaba superdimensionando situações do passado. A memória, portanto, ela fica perdida. Quando você, por exemplo, termina um casamento, perde o emprego, sei lá, você fica remoendo aquela pessoa que você gostava tanto e, puxa vida, isso machuca o nosso coração. Esse é reflexo de uma alma viciada, cuja memória está fora de controle. Ela quer desesperadamente fazer com que você obtenha a satisfação de ser. Por isso ela fica reprojetando a todo instante alguns traços do rosto da pessoa de quem você gostava. O tom de voz, a cor do cabelo, sei lá, o que você quiser. Por quê? Porque uma alma fora de controle, ela é dotada e dominada por ídolos. E essa foi uma consequência do primeiro pecado do homem. Porque no lugar da realidade, a gente passou a construir ilusões. Por isso que lá na frente, Cristo vai dizer o seguinte, ó: se vocês forem meus discípulos, vocês seguirem o que eu digo, vocês serão meus discípulos. E então, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai o quê? Libertar vocês. A verdade é que nos liberta das ilusões. Verdade. Os ídolos se tornaram, depois do pecado original, os nossos guias na existência. Eu vou ler aqui. Foi mais ou menos o que eu falei até agora. A alma, com o pecado, com um buraco aberto pelo afastamento de Deus, passou a desesperadamente procurar seu equilíbrio, seu sustento. Assim, os nossos ídolos hoje podem ser um romance, o dinheiro, o emprego, um lugar perfeito, até mesmo um Deus perfeito, que criamos conforme a nossa própria imagem e semelhança. E fazemos de tudo para percorrer tais ídolos, pois achamos que, alcançando-os, nosso coração se equilibrará, se satisfará por completo. E nessa caminhada de perseguição insana de felicidade e satisfação, corremos um grande risco de, pela soberba de nos considerarmos deuses de nós mesmos, detentores de toda razão e toda ciência, esquecermos do que Deus tem a dizer sobre a vida. E só o que Deus diz sobre a existência é o que é realmente existência. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, foi a soberba quem levou o homem a pecar. Tem que acelerar, tá, pessoal? Como foi dito antes, a soberba representa um sentimento doentio e ilusório de superioridade. A soberba representa um sentimento doentio e ilusório. Essa palavra é chave, ilusório. De superioridade em relação a alguma coisa. Tudo começou com essa soberba em relação ao próprio Deus, lembra? O diabo achou que fosse Deus. A gente no Éden achou que podia ser Deus, lembra? Então, a primeira soberba, a raiz da soberba do homem está na pretensão de ser como Deus, sempre. Desde o diabo até o ser humano. Você vê como existe uma certa inveja na nossa natureza caída em sermos como Deus, né? Interessante isso. E por que eu falo isso? Que a soberba representa um sentimento ilusório de superioridade. Porque é exatamente isso que é o pecado. Lembra das obras da carne lá de Gálatas 5? Lembra disso? A raiz de todos os pecados possíveis é a soberba. Porque primeiro, para pecar, a gente precisa considerar que eu sou o dono da verdade. Eu sei o meu próprio caminho. Deus não sabe nada. Eu só não falo isso porque parece ofensivo, parece perigoso, né? A gente tem medo de falar isso. Mas nosso coração, quando decide percorrer as próprias vontades, deixando de lado o que Deus tem a dizer sobre a vida, a gente está falando exatamente isso. Deus, você não sabe nada, quem sabe sou eu. Você fique no seu lugar, no seu trono, e eu fico aqui. Por favor, não me interrompa nos meus planos, nos meus projetos, nas minhas inclinações, nas minhas vontades e desejos.
Não me interrompa, não me interfira, porque eu é que sei os meus caminhos, não você. Porque o que nosso coração fala, quando se acha igual a Deus, soberba, a gente fala isso para Deus inconscientemente. Pois todo pecado é uma tentativa do coração humano de se fazer Deus de si mesmo e percorrer seus próprios caminhos. A soberba é o primeiro e principal pecado capital, pois serve de base para todos os outros. Com efeito, portanto, a soberba é, na realidade, a raiz de todos os pecados possíveis. Pense nisso. A soberba, a pretensão de ser como Deus, é a raiz de todos os pecados possíveis na vida. Todos. Dá para dizer até que só existe um pecado, na realidade. Que é o tentar ser Deus de si mesmo. Que é tentar ser igual a Deus. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? É que é complexo, eu sei. Inclusive eu estou acelerando por causa disso, né? O tempo está acabando. Mas assim, é importante que você se dê conta e saiba, tenha cravado no seu coração, no seu entendimento, de que você só vai pecar se você considerar como se Deus fosse inferior a você e você é superior. É disso que vêm os pecados. As obras da carne que Paulo tanto fala e insiste em Gálatas 5, ele cita uma lista de ações que são pecaminosas. Mas o pecado em si não são as ações, não é a bebedeira, não é a intriga, não é a dissensão, não é a sexualidade desenfreada, imoral, não é isso. Deus não liga para a ação que você faz. Deus liga para a intenção por detrás. Porque você só vai encher a cara e falar bobagem, brigar e etc., se você considerar que o que Deus diz sobre a vida é besteira. Entende? Por isso que a gente poderia dizer que só existe um pecado na realidade, que é o de tentar ser igual a Deus. Por isso é que Deus falou lá no começo, começa a compreender. Se vocês dois tentarem ser iguais a mim, isso é o fruto proibido, lembra? Esse é o fruto proibido, tentar ser igual a Deus. Não é uma maçã, é tentar ser igual a Deus. Se comerem disso, vocês vão morrer, porque é um caminho de perdição, de morte, de não sentido existencial, de não essência, um descolamento da realidade, descolamento do divino. Não façam isso. Estejam alinhados com o que eu digo sobre a vida, sobre quais sejam os padrões de felicidade, bem-estar, amor, fraternidade, liberdade. O que eu falo que essas coisas são. Todo o resto é ilusão. Por isso é que o Bacon falou que a principal consequência do pecado original foi do homem perder a capacidade de enxergar a realidade como ela é. Aí só Cristo é que nos liberta dessas ilusões. Por isso que ele fala, a verdade é que nos liberta. É a soberba quem cria a inclinação no coração do homem para que este siga os próprios caminhos, deixando as diretrizes de Deus sobre a existência de lado. Na realidade, como eu falei antes, a lista das obras da carne de Gálatas 5 diz respeito ao que o coração humano fica exposto, entregue, quando escolhe percorrer os próprios caminhos. O que entristece o coração de Deus não são as ações em si, e sim aquilo que levou o coração do homem a praticá-las, isto é, a soberba, a intenção ilusória de achar que eu posso ser igual a Deus. Agora, como é que se deixa a soberba de lado? Como é que se livra disso? Como é que eu posso retornar ao caminho da essência verdadeira? Primeiro, você precisa entender o seguinte. Nós não poderemos ser livres das ilusões, como eu falei antes, até o dia em que ao pó retornarmos. Só na eternidade é que nós seremos completamente completos. E o que é que não nos faz completos? Aquele sentimento de incompletude. É o nosso desespero de uma alma perdida, buscando loucamente satisfação de viver, razões para existir, para ser. Suicídio, o que é? É a expressão mais clara de alguém que perdeu todo o norte e sentido para existir. Totalmente. A pessoa se perde em si mesma. Porque essas ilusões que só trazem frustração, e tristeza, e melancolia, essas ilusões que tomaram o lugar da realidade por ocasião do pecado original, corroem a alma aos poucos.
E se a pessoa não se entregar à verdade de fato, que é Cristo, a verdade de fato, a chance de um suicídio eclodir, essa vontade de vir à tona, cresce cada vez mais. Porque só existe uma coisa que liberta. Uma coisa. Que é Cristo. Quer ver? João 8, 31, 32. Muito conhecido. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, é importante você crer, é fato. Deixe de crer em si mesmo e passe a crer no que Deus tinha a falar sobre a vida. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, no que eu digo sobre a vida, sabe? Vocês precisam começar a desmistificar, a abrir significados novos da palavra. Quando ele fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, eu não estou falando da palavra enquanto a Bíblia em si. Ele está falando dele mesmo. A Bíblia é um livro sagrado, por quê? Por causa de Jesus. Então, você precisa estar ciente de que, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, no que Jesus tem a dizer sobre a vida, verdadeiramente serão meus discípulos. E então, sendo meus discípulos, vocês conhecerão a verdade. E a verdade, então, os libertará. Quer dizer, é o último estágio. É você primeiro crer, percebe ali? Porque ele diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então primeiro você tem que crer nele. Parar de crer em si mesmo e crer nele. Tem que começar a dar razão a Deus e não a si mesmo. Não às suas emoções ou vontades, que são sempre inconstantes e viciadas. Nele. Primeiro passo. Segundo passo. E aí então, se me conhecerem e permanecerem firmes na minha palavra, no que eu digo sobre a vida, nas minhas regras, nos meus padrões sobre a existência, e então de verdade, vocês serão meus discípulos. Ele fala de verdade porque pode ser que você seja um falso discípulo. E então, ao ser e permanecer sendo meus discípulos, vocês conhecerão a verdade. É um processo conhecer a verdade, que não tem fim. É até a sepultura. E a verdade os libertará. Vai os libertando cada vez mais. É por isso que Paulo falou lá na frente. Não se contentem com o modo como esse mundo funciona, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. Porque a verdade é uma postura decisória, de uma vez por todas, de adentrar nesse processo, de permanecer firmes na palavra de Jesus, como ele mesmo falou. E aí a verdade vai surgindo, e as ilusões que te dominaram antes, vão perder espaço cada vez mais. E aí por isso que o fruto do Espírito começa a nascer. Você começou a dar razão a Deus em todos os aspectos da sua vida, nas suas emoções, na sua melancolia e assim por diante. Jesus também afirmou em João 4,13. Então Jesus disse, quem beber dessa água terá sede de novo, a água do poço, a água material, sabe? A vida em si, a matéria, as paixões desse mundo, isso é água. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha a profundidade disso. Quem beber desta água, mulher, ele estava falando para a mulher do poço samaritano. Isso aqui é só uma água, isso aqui é um universo, isso aqui é uma questão terrena. Você pode pôr qualquer questão terrena aí, a tua psicologia viciada, o que você quiser. Quem beber dessa água aqui, dessa terra, de aspectos dessa existência, dos padrões dessa existência aqui, vai sempre ter sede de novo. É ou não é assim? Eu fico projetando satisfação numa relação amorosa, eu sei que tem que ficar indo de relação em relação. Carência afetiva. Isso aqui é o que quis dizer, quem beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que eu lhe der. Porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água, de mais água, que dará vida eterna. Paulo diz em Romanos 8, 1 e 2, só contextualizando Romanos 7, ele fala, meu Deus, maldito homem que sou, porque o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço, é uma contradição. Tem uma lei do pecado dentro de mim, que é incessante, que me mata por dentro, uma sede de fazer o que é mal. Paulo, grande apóstolo Paulo, quem dirá nós? Então, evitar esse lado ruim é besteira. Você tem que saber que a nossa natureza é caída mesmo.
Aí, em Romanos 8, ele fala assim, mas, 7, no último versículo, ele fala assim, ó, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aí no 8 ele fala, pois agora já não existe nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, olha só, a lei que vem do Espírito de Deus, não é da minha alma inconstante, não é dos padrões que dizem por aí sobre sendo felicidade e satisfação. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo, nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Dessa inclinação a percorrer ilusões. Portanto, o único caminho para não ser guiado pelas pretensões de sermos iguais a Deus, isso é soberba. Veja como está na raiz de tudo a soberba. O único caminho para não ser guiado por essas pretensões ilusórias de sermos iguais a Deus é dando razão a Deus. É tão simples quanto isso. Você precisa começar, de uma vez por todas, dando razão a Deus em tudo que fizer, em tudo que viver. Parar de dar razão às próprias emoções inconstantes. As vontades e não vontades. As depressividades e as euforias. Sabe essa coisa meio geleca assim? O cara vai para lá, vai para cá. Agora senti um impulsozinho, meu Deus, agora eu estou longe de Deus. Aí não fui na igreja, não me arrepiei, agora estou longe de Deus. Aí eu me arrepiei, estou cheio de Deus. Cheio de fé, estou animado, então estou cheio de fé. Estou desanimado, estou tristão, a minha fé foi embora. Sabe essa coisa inconstante assim? Você precisa dar razão a Deus e não às suas emoções. Pois o caminho de Deus para a vida é, olha só, de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o famoso fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito só vai começar a acontecer na nossa vida se a gente decidir de uma vez por todas dar razão a Deus. E automaticamente parar de dar voz a mim mesmo. Não é que eu tenho que abrir mão de quem eu sou, de quem eu seja para seguir a Cristo. Lógico que não. Claro que não. Mas se entregar a um novo jeito de ser, de existir, de acontecer na vida. A partir disso é que a gente vai sendo transformado aos poucos. Num processo que jamais tem fim. Porque viver, pessoal, pelas ilusões de sucesso, felicidade, satisfação, bem-estar, que nos dão por aí, e que a gente toda hora cai, é tornar a si mesmo a única referência de existir. Entende? Eu começar a percorrer os meus caminhos, desconsiderando o que Deus tem sobre a vida, tem a dizer sobre a vida, é tornar a mim mesma a minha referência. Entende? E o que é isso se não tornar-se Deus de si mesmo? Desde o Éden o pecado é o mesmo. O jardim do Éden ainda existe no nosso coração. A pergunta é, você vai escolher ser liberto pela verdade, que liberta, que é Cristo, seguir o que Deus tem a dizer sobre a vida, as diretrizes dele sobre a existência, ou você vai continuar indo atrás de novas metas, novos objetivos, novas vontades, novos desejos, blá 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 blá. Sabendo que, chegando lá, você precisa de uma nova meta, um novo desejo. Porque nós entregues a nós mesmos, estaremos sempre fadados a essa inconstância, a essa renovação de metas e vontades. Amém? Fiquem de pé, por favor, por gentileza. Eu realmente espero que vocês tenham aprendido que a soberba, o primeiro pecado capital, a soberba é a raiz de todos os pecados. Porque para pecar você precisa primeiro considerar que o detentor da vida e das regras certeiras sobre a existência é você mesmo e não Deus. É como se inconscientemente você dissesse assim, Senhor, você não tem razão, eu é que tenho. Então abra a mão da pretensão de se tornar Deus de si mesmo. Começar a dar razão a Deus, ao que Ele ensina sobre a vida, sobre os padrões da vida, sobre felicidade, bem-estar, satisfação, liberdade. E não o que é dito por aí, o que você mesmo acha que seja. Dê razão a Deus e você vai, aos poucos, processualmente, num processo ininterrupto e que nunca tem fim, vai perceber que a sua essência vai sendo transformada cada vez mais. Não é por regra, não é por força, não é por externalidades, nada disso. É por uma renovação interior, que vem de uma decisão
de constantemente dar razão a Deus.